Caramba, o Léo Marinho tá aqui. Ryan. O Rian. É Rian ou Ryan, meu cara? Rian, professor. Rian. É. Boa noite, tudo bom? Buenas. Oh, eu tô muito feliz, cara. Tô recebendo aqui no escritório o maior no sentido de melhor, processualista brasileiro de Minas Gerais. Leonardo Marinho Marques. Que honra, que honra. Caramba. Falar com a Jane, que honra, cara. Você não tem ideia desse cara. Não, imagina um cara que sabe absolutamente tudo e mais alguma coisa de processo. Espetacular. E agora imagina um sujeito de gente boa, simples, educado, agradável, etc. Ah, puxa vida, que dia hoje, meus caros, que dia! Não é? Que dia, que dia, que dia, que dia, que dia. Ai, 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 vamos lá. Puxa vida, muito legal, muito feliz. Vamos começar porque temos muita coisa a tratar, não é? Hoje, amanhã temos TA1, não é isso? E é, na última aula nós começamos a ver estupro de vulnerável, foi isso mesmo? Hein? Foi. Foi, né? Beleza, mas não terminamos, não é? Então, Não. só para recordar, e aí vocês me falam o que a gente já falou, porque agora, de verdade, estou literalmente emocionado. Hoje foi muito legal. Deixa eu falar com vocês o que aconteceu hoje. Até uns 2 meses atrás, eu não tinha nenhum cliente preso. Aí, um cliente preso, a família me contratou, né? E hoje eu consegui fazer com que ele fosse para o semiaberto, que é sensacional. E pelas minhas contas, depois da decisão do juiz, ele vai para o aberto. Então, é um momento muito legal. E aí, de noite, meu mestre, Leonardo Marinho, chega e visita aqui a gente. Acabei de ver, eu falei assim, fiquei chocado, estou empolgado. Olha só quem está entre nós. Ah, muito bem. Me dá um abraço, Vitor, que coisa boa. Muito bem. Simbora. Vamos lá. Ah, eu tenho que colocar aqui antes de fazer um. Tem que colocar aqui para só eu aparecer, porque senão não pode, vocês não podem aparecer só eu e tal, entendeu? Ordem da faculdade, vamos lá. Agora sim, simbora. Coragem, hein? Meus caros, vamos falar sobre estupro de vulnerável, não é? Então, nós já vimos, não é? Questão de conjunção carnal praticar o ato com menor de 14 anos. Conversamos muito sobre isso, foi muito legal, porque tivemos uma conversa jurídica, assim, de pessoas pensando A, B, C e D, e todo mundo se respeitando, isso foi muito legal, e sem mimimi, não é? Foi muito legal, né? E começamos então a ver que o estupro de vulnerável com relação a menor de 14. Só que nós não terminamos de ver. E deixa eu ver, deixa eu voltar, só colocar aquele Código Penal diferente que aparece aqui, ó. Muito bem. Nós já vimos então que antigamente não existia estupro de vulnerável, né? Tínhamos presunção de violência, não é? A presunção de violência estava lá no artigo 224. Não é maior de 14, alienado ou deve mentar, a gente conhecer essa circunstância, não pode qualquer outra causa oferecer resistência. E então surge o artigo 217-A, não é?
ter como seu canal praticar outro ato com menor de 14 anos. Olha só, ocorre que outras pessoas também são colocadas como vítimas do estupro de vulnerável. Olha só. Na mesma pena, quem pratica, e a pena é de 8 a 15 anos. Tá? Só da gente pensar na pena de entrada do roubo, né? Do homicídio simples. Homicídio simples, a pena mínima é de 6 anos, hein? 6, né? 121. Não, tá, né? 6 anos, olha só. É maior do que o estupro de vulnerável. Então vamos lá. Ocorre na pena quem pratica as ações escritas no caput. Quais ações? Ter como seu carnal praticar outro ato libidinoso. Né? Atenção. Com alguém que, antigamente, tá? O artigo 224 falava o seguinte, olha, presunção de violência quando a vítima é débil alienada ou débil mental. E o agente conhecer essa circunstância. E aí tem uma história muito legal, porque eu sempre gostei de pensar... Guilherme, boa noite. Eu sempre gostei de pensar no direito. E tem hoje, talvez até passe, né, eventualmente aí, uma novela que chama Laços de Família. Laços de Família? O que é? Que no final de cada capítulo tinha uma pessoa comum, tipo a gente. Páginas da vida. Páginas da vida, sensacional. Páginas da vida, exatamente. Falando que coisas do cotidiano, quem a pessoa era, uma coisa legal que tinha acontecido, não é isso? Uma página da vida da pessoa. Não é isso, Pedro? E ao último capítulo, eu lembro disso, no Brasil, eu pelo menos, né? Acho que o Brasil inteiro tinha fazia isso, que era assistir o primeiro capítulo das novelas da Globo e o último capítulo, principalmente novela das 8, né? Que começava às 9 e tanto. E então, esse último capítulo eu lembro que eu assisti, Páginas da Vida, e quem falou, né, no último depoimento foi uma menina com síndrome de Down. E ela falava o tanto que ela gostava da vida. Ela falava dos gatinhos que ficavam com ela, e ela gostava de sair com os gatinhos, e os gatinhos gostavam de sair com ela. Era muito legal. E, na verdade, ela expunha pra gente, não é, o tanto que a vida dela era linda. Ela tinha síndrome de Down, que dá para ver na cara quem tem, não é? É físico isso, não é? E o tanto que ela gostava da vida. E o tanto que ela aproveitava a vida, saindo, curtindo, relacionando com as pessoas e tudo mais. Foi muito legal. E aí, então, eu pensava, não é, no artigo 124, quando ele falava o seguinte, presunção de violência quando a vítima é alienada ou débil mental. E o agente conhecia essa circunstância. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma debilidade mental, pessoa sem qualquer preconceito, a pessoa que tem como é que chama? Acabei de falar. Síndrome de Down, ela é alienada debilmente. Ela não tem a normal capacidade mental. Pode ser que tenha alguém exceção, mas o normal é isso. Né? Isso não é preconceito nem nada, etc, etc. Muito bem. Aí eu falava o seguinte, puxa vida, quer dizer que todo mundo que ficou com ela, sexualmente falando, não é? Chegou e, logicamente, estava na cara, estampado na cara dela, que ela tinha síndrome de Down. Cometeu estupro de vulnerável? Né? E sim, para a lei sim acontecia isso. E aí, meus caras, já critiquei muita lei, então vamos dar parabéns. Palminhas, né? Deixa eu colocar aqui, ó, reactions. Palminhas para quem chegou e sugeriu essa mudança, né? Eu falava muito. Por quê? Porque ele estabeleceu uma nova coisa. O que estabeleceu? Vou mostrar para vocês.
Sai, então, no artigo 224, sai e entra o artigo 117, falando o seguinte, olha, pratique as pesações escritas que quem por, olha só, primeiro não chama de débil mental, né? Chama de enfermidade ou deficiência mental. Olha só que beleza, né? E aí o seguinte, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Olha a diferença. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, aquela menina, ela tinha uma enfermidade mental ou deficiência mental? Sim. Mas ela tinha o discernimento para a prática do ato? Tinha. E aí, gente, parabéns para o legislador nesse dia. Por quê? Porque ele estabeleceu parâmetros muito corretos, né, com relação a com relação à questão da pessoa que tem enfermidade mental. Porque existem pessoas com enfermidade mental de mais diversos tipos, não é? Mas, e muitas desses mais diversos tipos têm, não é, o necessário discernimento para a prática do ato. Tem deficiência, às vezes, numa coisa, noutra coisa, mas para isso não. Então, parabéns para o legislador que chegou e fez essa mudança. Tá? Segundo, não é? E aí é muito legal. Vamos na segunda. Então, nós temos como vulnerável aquele menor de 14 anos, por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. E aqui, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E aí, eu lembro daquele ditado popular do bêbado. Como é que é mesmo o ditado popular? Cu de bêbado não tem dono. Isso, Pedro, pode repetir, porque assim, eu não ouvi direito. O Guilherme acho que está querendo falar também. Tá no mudo aí e tal, mas como é que é? Mesmo é? Cu de bêbado não tem dono. Perfeito, não é? Tem sim! E o direito penal tutela. Não é tutela, ele não permite que, na verdade, aí vamos falar sobre, não permite que aquele que não pode oferecer resistência tenha atos sexuais com ele. Mas aí a gente vai pensar o seguinte, mas qualquer bêbado, porque tem o bêbado, né, tem aquele sujeito que, isso, né, quando não bebe. E quando bebe, ele perde a estribeira. Será que o direito penal tutela essa pessoa? Não. Tá? Porque vocês não sabem, né? Esse daí foi a minha, vamos dizer assim, especialidade, crimes sexuais. Eu fiz mestrado nessa área e tudo mais. E o seguinte, muitos casos vêm para mim, muitos, com relação a isso. É porque a gente faz uma defesa um pouco bem técnica, né? E geralmente tudo é baseado na palavra da vítima, que a gente já viu, né? Que a palavra da vítima basta, e eu vou falar hoje para vocês, acho que a gente não chegou até essa discussão, sobre a força da palavra da vítima, já discutiram sobre isso, não? Hein? Sim, não. Não? Ótimo. Seguinte, vou fechar isso e vamos falar sobre como é que são julgados os crimes sexuais, ok? Vamos lá. Então, é o seguinte, uma coisa é o sujeito que bebe e fica animadinho, ou fica animadinha, e, por exemplo, a pessoa perde a noção, eu não faria isso se não tivesse sóbrio, sabe? Beleza, mas fez, bêbado. Então, por quê? Porque o álcool tem vários estágios, tá? Por assim dizer. O último estágio, eles chamam o estágio do macaco, né? Não, do porco, nem esqueci. Mas é o estágio em que a pessoa fica completamente em estado comatoso, ou seja, estado em que a pessoa fica em coma.
Nesse momento, tá, é que a vítima não pode oferecer resistência. E aí, tá, lembrando a pergunta que vocês falaram lá, né, que não tem nada, mas só para vocês é que vão decidir isso, até porque eu não tenho elementos para julgar, tá? E vocês é que sabem da notícia, estão acompanhando, etc, 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 etc. Muito bem. Estado comatoso é quando a pessoa fica apagada, tá? Estado comatoso é que a pessoa fica apagada. Essa daí ela não pode oferecer resistência. Os estados anteriores, a pessoa pode oferecer resistência. Só que o chamado de superego da pessoa, né, chega, que é o que chega e não deixa a gente fazer o que a gente quer. Poxa, eu quero isso. Ah, não, não vou fazer isso porque a sociedade não vai querer. Ou eu não vou fazer isso porque senão vão pensar isso de mim, etc. Né? Vocês já estudaram isso no terceiro período, acho. Né? Então, quando você bebe, quanto mais você bebe, mais isso daí se afasta de você, a censura. Não é? Então, muitas pessoas fazem as coisas sem a censura, sem pensar nas consequências. E isso daí não tá nas consequências todas. E isso daí, meus caros, não constitui, tá? Não oferecer resistência, porque a pessoa pode oferecer resistência. Só que o álcool empolga a pessoa, tá? Esse daí é o ponto que a gente chega e tem que estabelecer, tá? Uma coisa é não oferecer resistência, outra coisa é, né, chegar e permitir que faça. Muito bem, esse é o primeiro ponto, tá? E ficou clarinho, né? Segundo ponto com relação à questão não pode oferecer resistência. Outros exemplos. A pessoa chega e está em coma, não é? Isso acontece muito, tá? A pessoa está em coma, aí de repente, uma mulher está em coma há 10 anos e tal, e de repente ela começa a engordar, não é? A barriga dela começa a crescer, ela começa a engordar, etc. Nossa, o que será que está acontecendo com a dieta dela? De repente não é a dieta, né? Significa que ela está grávida, não é? Muito bem. Logicamente a pessoa em coma não pode oferecer resistência, tá? Dentre outros, a pessoa está amarrada, não é? Não pode oferecer resistência, tá bem? Perfeito? Isso ficou claro? Muito bem. E aí, então, eu vou falar qual que é o problema. Nós vamos terminar o artigo para a gente chegar a entender depois. Estou muito empolgado para falar sobre o restante. Vamos lá. Então, não tem o necessário discernimento para o ato ou que qualquer outra coisa não pode oferecer resistência. Tá? Não pode oferecer resistência, realmente não pode oferecer resistência. Tá? Se da conduta, vou ler o restante e a gente fala sobre o julgamento, sobre a prática de tudo. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão de 10 a 20 anos. Se a conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30. E parágrafo 5º, a gente já falou. As penas previstas nesse caput aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Lembrando da súmula do STJ, que chega e estabelece ainda, não importa se eles têm relacionamento amoroso, etc, etc. Ok? Ok. Qual que é o grande problema disso para a advocacia? É quando o pessoal... A palavra da vítima, meus caros, prestem atenção. E aí eu quero que vocês desmudem mesmo o microfone. Porque eu quero que vocês falem o que vier na cabeça e a gente vai tentando chegar e ter esse diálogo legal do jeito que a gente fez na última aula. Pode tirar aí, Guilherme, Pedro, Larissa, Isabela, Tamires, etc, etc. Todo mundo que tiver, tá? Larissa, a Jéssica, a Camila, o Diogo, o Marcos, todo mundo, Daniel, Rian, né? Rian, todo mundo, por favor, tirem do mudo. E o seguinte, vou falar com vocês. A palavra da vítima basta para ensejar o decreto condenatório.
traduzindo para vocês, nos crimes sexuais, para os juízes, desembargadores e etc., apenas a palavra da vítima basta para condenar qualquer pessoa. Sério? Sério. Não é assim que Oi? funciona. Não é assim que funciona. Não entendi. Acho que não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Essa é a prática. Mas a pessoa não tem direito ao contraditório, não? Tem, mas a palavra da vítima basta para ensejar o decreto condenatório. Mas, por exemplo, ele tentar buscar... Aí, no caso, ele vai ter que buscar provar o contrário. Bingo! Aí está o problema. Temos, na realidade, uma inversão de ônus da prova real, já que a palavra da vítima basta para ensejar o decreto condenatório, o sujeito vai ter que provar que não aconteceu. Como? Pois é. How? Sim, essa é a pergunta. Como? Pois é, não. Aí, você vê, eu posso contar casos aqui do escritório, sem citar pessoas e tudo mais, por exemplo. E aí é um problema grave, grande, tá? Por isso que eu falo que no julgamento, tá? Se o juiz ou desembargador, não sei, chegou à conclusão de que não tem o mínimo de prova, é que talvez nem sequer a palavra da vítima foi coerente. Não estou falando Sim. que é, tá? Mas Não, pode ser, né? pode ser. É bem provável que seja, tá? Muito provável que seja. Tá? Muito, muito, muito provável que seja. Tá? O que eu posso falar? Oi, diga. Aconteceu um exemplo recente aí, é aquele caso do Neymar, né? Por exemplo. Que a mulher acusou ele de estupro. Sim. E depois ele conseguiu provar o contrário. Ele correu atrás para provar o contrário. Na verdade, ela cometeu, a sorte dele é que foi dentro de um hotel. Não é? Ela chegou e o que ela dizia ficava distorcido dentro da realidade e tudo mais, etc. E era o Neymar, o sujeito que tem, deixa eu ver, hoje deve ter ganhado R$1 milhão. Hoje. Só? Pelo menos. Então, ele tem dinheiro para chegar e produzir um monte de prova. Agora, o Zé não tem. 99,9% da população brasileira não tem condição de chegar e produzir prova. Eu vou citar um exemplo. Um empresário super rico aqui de Belo Horizonte. Professor, boa noite. A prova vai cair quantos artigos? Não vão cair os artigos até a nossa aula da semana passada, não é isso que a gente combinou? Foi isso, né? A de hoje não cai. Acho que foi isso mesmo. Tá? São 10 questões. Tá? Muito bem. Então, Sobre um caso recente também daquela Mari. Oi? Que tinha prova, aquele exemplo daquela Mari que foi estuprada, né? Tinha prova, tinha tudo e o promotor decidiu absolver o cara. Mari, eu não sei. A Mari É Ferrer, a que a mulher gente do estava último comentando cara. naquele dia, Ah, A sim. tinha, mulher tipo da assim, escola. além do depoimento dela, ainda tinham várias provas e mesmo assim eles absolveram o empresário. Pois é, esse caso específico eu não posso falar. Ô, Tá? Filó, mas deixa eu te perguntar. Tipo assim, por exemplo, eu também não sei ao certo se teve violência da parte dele ou se ela só estava bêbada e ele, tipo assim, chamou ela pro quarto e aconteceu o ato. Mas, tipo assim, nesse caso, por exemplo, se ela tivesse inconsciente ou muito bêbada e não conseguisse resistir, não enquadraria no crime de Estupro de vulnerável. Vamos lá. Tá, Porque, vou tipo falar. assim, aconteceu o ato, querendo ou não, aconteceu. Só que, não, tem várias provas. Não, continua. É que eu tô pensando, eu Só fico que, tipo, fazendo só que, caras tipo e assim, bocas. Eu sei, é meu jeito, mas não tô... É que eu fico pensando. Não significa só que que, você tipo tá errada, assim, não, tá, ele foi absolvido, aí você tinha até chegado a falar que ele pode ser condenado em outros artigos. Mas, tipo assim, só pelo ato
dele ter feito com ela sem ela ter querido aquilo, já não enquadra no estupro, não? Tá, vamos Em lá. algum tipo de estupro? Tá, quem que tá perguntando é a... É sério. Certo, então vamos lá. Foi o que eu falei, eu não posso falar desse caso em concreto, tá? Mas vamos chegar a estabelecer o que acontece em geral. Tá? Vou contar um caso que aconteceu aqui no escritório. Ele foi contratado para substituir um dos maiores advogados, se não o maior advogado criminalista de Belo Horizonte. Tô falando sério. O pessoal chegou, contratou a gente, isso acontece muito, tá? A família vai procurando, procurando. E eu falei, olha, eu consigo fazer um trabalho melhor nesse caso aqui. E o pessoal contratou a gente. O caso é mais ou menos o seguinte, o sujeito tem uma casa que vocês não têm ideia. Sabe casa de novela da Globo? É pobre perto da casa do cara. Sério mesmo, absurda a casa dele. Vocês não têm ideia. E ele gosta de fazer festas e tudo mais, etc. Tá? Uma pessoa, um amigo dele, levou uma namorada. Até então não era namorada, mas era. E o cara foi trabalhar. E ele tinha. Daí voltou de novo e depois teve um outro trabalho. Na segunda vez que ele foi, a namorada ficou. Ele falou, fica aí e tal, não sei o que, ela tinha muita gente. E aí, então, diz ela que ao final, que ela acordou sem saber nada, o que estava acontecendo, chegou, mandou mensagem pro namorado no WhatsApp e tal. O namorado foi, enquanto isso, ela não sabia o que estava acontecendo, que ela estava nua. E que o dono da casa falou, olha, a gente transou, toma aqui uma pílula do dia seguinte. Ok? Ok. Ah, tá. E que ela foi pro quarto, ela se falou que estava com sono, foi pro quarto. E que depois que ela foi pro quarto, ela não lembra nada. Então ele teria praticado estupro de vulnerável, que possivelmente ele teria dado uma boa noite Cinderela. Tá? Primeira pergunta que eu faço é o seguinte para vocês. O que chama Boa Noite Cinderela, sendo que a princesa da Disney que dorme é a Bela Adormecida? A piadinha, porque o caso é pesado, mas é verdade, não é? Bem, essa é a primeira porque pergunta que eu quero uma meia-noite acaba resposta. o encanto. Ah, tá. Pode ser, boa, Pedro. Muito bom. Então, agora é o seguinte, o que aconteceu? Ela chegou, veio o namorado, ela fez um boletim de ocorrência e tal, etc. Aí, quando você fala assim, o ato aconteceu, eu fiz assim, porque, o que eu pensei dentro da minha mente? JC. Beleza, isso, o ato está acontecendo a qualquer momento. Problema nenhum. Até isso transar, seja lá do que for, não é crime. Ok? Em que pese, quando coloca assunto sexual no meio, todo mundo fica assim, né? Então, primeiro ponto. Transar não é crime. Ok? Beleza. O que a gente tem que saber é o seguinte: esse transa foi feito mediante violência ou grave ameaça? Se for, é estupro. Beleza. A pessoa tem menos de 14? Se for, estupro de vulnerável, caput. A pessoa é débil mental? Não tem necessidade de discernimento provável? Se for, estupro de vulnerável. E aí vem o seguinte: a pessoa, e aí eu vou fazer um share de novo com vocês, para a gente ver especificamente, tá, do que se trata. Não pode oferecer resistência. Tá? E aí, por exemplo, a gente tem as RUP drugs, tá? E tudo mais, etc. Primeiro fato, tá? E aí o seguinte, o que você fez nesse caso concreto seu? Primeira coisa que eu falo é o seguinte, pergunta você, Tassiele, Isabela, todo mundo, como é que é o efeito dessas drogas de estupro? Ah, tá, outra coisa. Ela falou que tinha bebido 2 long necks e que o dono da casa tinha dado para ela um copinho pequenininho de pinga e que 5, 10 minutos depois dela beber, ela sentiu muito sono, e que ela só deu uma provadinha. Tá? Muito bem. A pergunta que eu falo para vocês é: como é que a droga de estupro funciona? Você sabe? Quem tem ideia? Vocês têm ideia?
Parece que não. Não. Então, beleza. Então, já que ninguém chega e sabe, eu também não sabia. Eu falei o seguinte, Todo mundo precisamos... assiste o Aerd, professor. A gente não conhece de droga, não. Não, mas a gente vê a novela da Globo que o sujeito chega, por exemplo, toma... Tem um filme que é do Em tese, a pessoa fica vulnerável, né? Uhum. Fica Não, você vulnerável bebe com lá tudo. alguma coisa e tal, já começa a tudo a clarear, não sei o que lá, etc. E pum, você apaga, né? Não é isso? A gente vê em filme isso. Né? O conhecimento, se é que pode saber disso, que eu tinha era de filme. O cara chega... Eu lembro do Schwarzenegger, um filme que ele chega, tal, ele bebe uma água e o bandidão colocou uma coisa para ele chegar e apagar. E ele rapidamente já começa e tal. 3 minutos depois, ele tá no chão lá em estado letárgico, né? Apagar. Muito bem. Por que eu tô falando isso? Porque eu também não sabia como é que era. Eu falei, precisamos contratar um perito. Contratamos um perito. É a história real isso, tá? E um perito, ele me explicou como é que funciona tanto a questão de álcool quanto a questão das rough drugs, chamadas rough drugs, drogas de estupro. E é muito legal ter esse conhecimento. Primeiro é o seguinte, tem vários estados o estado da bebida. E o estado em que a pessoa chega e não pode oferecer resistência, tá? É justamente quando a pessoa entra em estado comatoso. Que é o que ela falou, ela apagou. Ou seja, ela precisaria ter bebido uma quantidade gigantesca de álcool para apagar. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, beleza, esse estado comatoso de álcool, quanto tempo dura? E aí vários de vocês, por experiência própria, podem falar, não é? Não. É o Depende. Guilherme que está aqui embaixo de mim? É o Guilherme? Pelo que tá aqui menos. embaixo? Eu posso falar, né? Bem, acho que todos nós, Bom, que a maioria delícia. pode falar, né? Todo mundo já chegou e já bebeu mais do que a conta de chegar e esquecer e apagar completamente. Mas cientificamente falando, pelo menos 6 horas a pessoa fica em estado comatoso. Tá? Ou seja, aquela pessoa que chegar e apagar, tá? Não é entrar em coma, é estado comatoso. Ou seja, ficar completamente apagado, pelo menos 6 horas ela vai ficar daquele jeito. Tá? Beleza. Então, e pela quantidade de bebida que ela falou que bebeu, 2 long necks e uma provinha de álcool, não, poderia ser. Sobrou, então, as rough drugs, as drogas de estupro. E aí, meus caros, a não ser que seja injetado, tá? As rough drugs demoram pelo menos 1h30 para fazer efeito. E não 5 minutinhos. E depois que a pessoa entra em estado comatoso, também demora um tempo muito grande para a pessoa sair desse estado comatoso. Então, como é que se defende? Através de técnica. Tá? Então, você chega e estabelece outras coisas. Tem várias coisas. Então, o que a gente fez foi isso. Depois que a gente contratou esse perito, a gente contratou outro perito. Foram 3 peritos contratados. Tá? Os 3 chegaram na mesma conclusão, colocaram lá todo o histórico narrado por ela e tudo mais. Agora, se a gente não tivesse, se não fosse um super empresário que tinha dinheiro para chegar e pagar trocentos mil reais, e foi muito, para que pessoas de gabarito, tá? E aí é muito legal porque essas pessoas, a gente no escritório a gente sempre trabalha com a verdade, sempre. Nunca inventamos nada, tá? Logicamente, se a conclusão do perito fosse contra o nosso cliente, a gente não juntaria essa prova nos autos, tá? Mas a gente nunca chegou, nós queremos esse resultado, nunca, jamais. A gente chega e contrata o sujeito para fazer do mesmo jeito que a gente não vende parecer para ninguém. Eu quero um parecer desse. Não, sinto muito, procura outro advogado. A gente não faz. Bem, juntamos, então, depois também, logicamente, chamamos o perito para chegar e explicar para o juiz, porque são muitos termos técnicos, né? E, ao final, a gente conseguiu chegar e inverter isso. Mas o problema grave é o seguinte, e os Zés que não têm essa condição?
não é? Na verdade, esse é o grande problema, tá? A gente consegue provar, tá? O que ocorreu. A gente não consegue provar o que não ocorreu. Dentro daquele processo que segue com segredo de justiça, então a gente não vai ter, a não ser que vaze a sentença do juiz, tá? Possivelmente, a história que ela contou você não seja convergente com alguma outra prova dentro do negócio. Né? E tem essa coisa, que o juiz chegou e falou que parece que ele falou que é melhor realmente absolver um culpado do que condenar inocente. Porém, dentro dos crimes sexuais, o que mais está acontecendo hoje é condenação de pessoas inocentes. Tá? Condenação de pessoas inocentes que não fizeram nada, só tem a própria palavra para falar eu não fiz, né? E a outra pessoa falou não, ele fez. Inventa uma história, mantém essa história e pronto, o sujeito está condenado. Professor, nesse caso aí também, para o juiz, vale o benefício da dúvida também não, né? Deveria, né? Deveria, né? Em caso de dúvida, inocente o réu. Claro, sempre isso. Mas nesse caso não vale. A vítima falou... Em geral, não. Existem diversos julgados falando a palavra da vítima basta para ensejar o decreto condenatório e tudo mais. E aí eles colocam, às vezes, umas palavras bonitas para justificar como se não fosse isso, tá? Eles colocam o seguinte, normalmente quando é crível, quando a palavra da vítima não é crível, não. Quando a vítima quando a palavra da vítima é coerente dentro do processo e harmonioso com outras provas existentes no processo. Só que eles não citam as outras provas existentes no processo, tá? E então chegam e condenam. Vocês ouviram falar já da escola base, meus caros? Eu falei com vocês, falando sobre isso? Não. Não? Ainda não. Vamos ver se no YouTube tem? Ah, tá. Olha só. Deixa eu contar para vocês. Isso é muito ideal, porque é o seguinte, isso daqui que eu estou fazendo não é demérito para ninguém, tá? Eu não estou... É porque esses crimes, eles fazem com que a gente tenha uma repulsa muito maior, né, do que outros crimes. Possivelmente a gente nem estaria conversando aqui sobre o caso dessa menina, que eu não sei qual é o nome, se fosse, por exemplo, um homicídio. Né? E ainda bem que não é. Né? Esses casos, então, a gente tende a julgar com as entranhas em vez de ser com a mente. Aí tenta justificar. Poxa, será que alguém inventa isso? Será que ela com certeza não inventaria? Pode ser que não. Não conheço ela. Mas vamos dizer aqui, ó, o caso da escola base. Tá? É um dos casos escabrosos, tá? Que teve. Deixa eu ver se esse aqui que é menor tem bastante para a gente chegar e analisar. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Olha aqui, beleza. Sim. Tô ouvindo. Não, né? Peraí. E também não é esse, não. TV Justiça. Não é, não. Deixa eu ver aqui. Caso. Eu aprendi a fazer isso. Peraí. Tem um jeito aqui. Deixa eu fazer aqui. Porque tem um jeito aqui de fazer um share. Qual que é? Eu aprendi, gente, aquele dia. Caramba. Advanced. Isso, acho que é Advanced. Acho que é isso aqui também. Não, não é only, não. É tudo que eu quero. Basic. Aqui, agora sim. Share Computer Sound. Pronto. Consegui. Vamos lá.
Vamos fazer propaganda. Quer viajar 1, 2, 3 pagando o milhas, menor né? preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. Beleza. É só clicar e começar a economizar. Escolha o seu destino e tenha... Pular no... Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Diegão, açougueiro gringo, de novo aqui de Londres. Tá a fim de aprender aquela receita Não. caseira? Não. Por quê? O que isso tem a ver com a escola base, gente? Linguiça. Vamos aprender a fazer linguiça, gente. Aí, ó. Olha que doideira. O exame de corpo de delito feito no garoto pelo IML constatou realmente que ele foi vítima de abuso sexual. A polícia está esperando agora o resultado de um outro exame feito numa outra garota da escola. Acaba com o sujeito. Você não levanta mais não, amigo. Irresponsável, né? Você não levanta mais. Nem eu tô com 60, rapaz. Tô aqui gatinhando. Eu fiquei com rombo no banco até eu estou pagando. Não tem conta, não tem cheque, não tem porra nenhuma. Início de 1994. Pouco mais de um ano depois do impeachment de Fernando Collor, a democracia parecia enfim consolidada. A corrida para as eleições presidenciais de outubro se acirrava e os preparativos para a Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos estavam adiantados. O tão sonhado Tetra estava próximo. O casal Ikushiro e Aparecida Shimada e os sócios Maurício e Paula Alvarenga colhiam os frutos de um investimento feito 2 anos antes. A compra da Escola de Educação Infantil Base era a realização de um sonho. Minha esposa, o sonho dela era montar uma escola, né? Ela sempre trabalhou comigo. Sempre lecionou, mas a gente comprou a escolinha que está anúncio no jornal, quebrado, né? Não tinha nenhum. Por causa do nome, como era barato, eu vendi o carro, vendi tudo que tinha, o sócio também entrou, cada um fez uma parcela. A escolinha estava crescendo. Em 1993, cerca de 30 alunos já estavam matriculados. No ano seguinte, já eram mais de 70. No dia 28 de março de 1994, no entanto, a sorte mudou para os dois casais. Eram 5h30 da tarde. 5h30 eu já estava lá dentro. De repente, a campanha, eu estou pensando que é pai de aluno, desci para abrir o portão. Puta, quando eu desci lá embaixo, vi que a rua estava cheia. Lá dentro conversando, não estava prestando atenção. Primeiro o delegado chegou, tá, a polícia. Polícia? Começava um dos casos mais polêmicos da história do jornalismo brasileiro. O veículo é um meio para que a sociedade funcione de uma maneira civilizada, com informações variadas, para que a pessoa possa ter sua posição na sociedade. Então, jornalismo é um meio, não é um fim. O caso Escola Base é um exemplo clássico do que acontece quando esse meio funciona de maneira irresponsável. Você faz com um erro, faz o seguinte, vem uma matéria, vem um delegado, diz que houve lá uma orgia, isso é uma baita de uma matéria. Daí você tem que publicar, daí chega para o editor. O editor olha para a baita de uma matéria. Se eu vou colocar em dúvida do delegado, se eu vou apurar, levantar outros dados, eu tiro o impacto da matéria. Então você vai naquele ímpeto. Eu não quero estragar a manchete. Então você dá manchete. A primeira manchete saiu no Jornal Nacional de 29 de março de 94, baseada em uma denúncia sobre possível abuso sexual de crianças de 4 anos de idade, que estaria acontecendo na escola base. Lúcia descobriu conversando com o garoto. Ele contou à mãe que onde os professores da escola levavam ele e alguns amiguinhos, tinha cama redonda, lá tiravam fotos nus, viam filmes pornográficos e tinham contato com os adultos. Porque uma criança não tira isso do nada. Ela não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda. Ela só pode escutar televisão, ver desenho, tá entendendo? Alguma coisa assim, porque filme pornográfico em casa não tem, jamais a gente assistiu. Então ele não sabe o que é isso, tá entendendo? Agora ele falar que viu esse filme é o que me estranhou.
Muita coisa deve ter acontecido sem a gente saber. Bebida alcoólica, ter drogado as crianças, tá entendendo? Abuso sexual, né? Tudo isso daí. O garoto fala pouco, mas confirma o que a mãe disse. Essa mulher adulta deitava em cima de você? Deitava. E o que ela fazia? O que ela queria? Me beijar. Te beijar a boca? É. Tinha fotógrafo? Tinha. Eles tiravam foto? É. A notícia foi repetida por todos os veículos nos dias seguintes, num show de equívocos e despreparo na apuração. Eu não quero perdoar a imprensa, mas também tem o fato de que uma autoridade induziu a isso. Era um delegado ansioso que se sentiu muito confortável perante as câmeras. Além de Cuchiro e sua esposa Aparecida, também foram incriminados os casais Maurício e Paula Alvarenga e Saulo e Mara Nunes. O julgamento dos envolvidos aconteceu de maneira prematura. A base foi depredada 3 vezes. Os Alvarenga tiveram o muro de sua casa pichado e os Nunes foram presos sem provas. A polícia está prendendo você? Eu não sei. Eu falei toda a verdade no meu depoimento. Ela não falou nada ainda. Está sendo presa. Ela não falou nada. Nem me deixaram depor. O senhor tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. Prova. O inquérito é a prova. Enquanto a imprensa se baseava apenas na fonte oficial, a ansiedade crescia. Os pais dos alunos realmente estão assim, ansiosos e também não estão sabendo o que está acontecendo na realidade. Alguns pais de alunos se colocavam contra. Porque eles ficam na cadeia por muitos e muitos anos. E outros a favor dos diretores da escola. A minha filha criou na escolinha, saiu agora comigo e nunca vi nada além do normal lá dentro. O delegado seguia convicto com seu show particular. O senhor está convencido de que houve práticas liminosas? Isso já está provado. As provas são extremamente frágeis. A única prova que existe e que é muito duvidosa é o laudo do IML, que foi feito do menor. Esse laudo não é conclusivo. Houve um emburramento generalizado. As pessoas acreditaram naquele delegado e não foram comprovadas. Qual é o papel da imprensa? É a mesma coisa da polícia investigativa? Você não vai querer ir na cola de ninguém. Porque alguém falou, você vai jogar no ar? Não é por aí. O repórter, por melhor que seja o repórter, ele chega, vai lá, puro fato. Conclui, gente, isso aqui está errado. Ele tem que convencer o editor. O editor ele não vai analisar o fato. O editor tem 500 coisas para fazer e muitas vezes não tem experiência. O Diário Popular, você tinha o Miranda Jordão lá, ele não deu. Ele não deu porque você tinha um jornalista experiente lá que percebeu que era fria. A falta de ética e a luta pela atenção do público continuaram a todo vapor. A briga pela atenção do público, ela é saudável até o limite da honestidade, até o limite da ética, até o limite de você ser um grande contador de histórias, mas que você não altere a história em seu próprio benefício. Só a partir do dia 5 de abril o caso começou a virar. Chimada, Cida e Paula, que até então haviam fugido das câmeras, ganharam espaço para se defender. Nós queremos saber a verdade. E a verdade vai vir à tona. Não foi a gente da escola, nem a escola, nem dentro nem fora da escola, com o nosso pessoal lá. Edelcio foi afastado do caso. Em seu lugar, assumiu Gerson de Carvalho. A fonte oficial mudou, mas a imprensa resolveu mentir sozinha. Foi a partir de um telefonema anônimo que a polícia chegou até a casa do norte-americano Richard Harold Pessini, que mora a pouco mais de 1.000 metros da escola infantil base, no bairro da Aclimação, zona sul de São Paulo. Ele foi preso ontem à tarde e dentro de casa, a polícia encontrou num pequeno estúdio fotográfico preservativos, fitas de vídeo e muitas fotos de adultos e crianças nuas e de calção, com idades entre 7 e 10 anos. Pelo menos nas fotos apreendidas, nenhuma criança com a idade dos alunos da escola base.
não conheço ninguém da escola base, eles nunca passaram na minha casa, não tem nenhuma foto aqui de crianças de 4 anos. Gerson acionou a imprensa, dessa vez para desmentir a relação entre os dois casos. No final de junho, a convocou novamente para comunicar o arquivamento do inquérito. Eu não ousaria dizer que não houve crime, mas se houve, esse crime ocorreu em outro local e tendo outros protagonistas. O caso agora está nas mãos da Justiça. Os promotores têm 15 dias para tomar uma decisão. A batalha judicial está longe de se encerrar. Muito bem. Meus caros, conheciam? Não. Pois é. Não. Também não. Chocada. Criança não mente, criança não inventa, criança não sei o que lá, balela. Se criança mente, nós vimos, né? Eu trouxe para vocês um caso real, meu segundo caso da minha vida. Então, meus caros, a vida não é mais um. Por isso que eu falo o seguinte, olha, a tendência de todos os tribunais é condenar. Erroneamente, tá? É de afastar os princípios penais de que deve ser produzida uma prova para condenar alguém. Entende? Então, a prova não pode ser só baseada em palavra da vítima, nunca, jamais. Senão, outros casos como esse que vem acontecendo e a justiça brasileira não aprende. Não aprende. Não aprende. Bem, eu estou tentando fazer a minha parte para vocês terem uma visão da realidade como é. Esse daí é um caso. Aqui no escritório já teve diversos casos. Tá? Pesado, né? Muito pesado, eu acho. Vamos terminar, tá? Vamos terminar a nossa... E hoje em dia, só para vocês saberem, tá? Vou colocar aqui. Só para vocês verem, vou trazer, porque falaram que não tem a resposta da... Deixa eu ver aqui. Do STJ tem uma... Deixa eu fazer um... Por que não está dando? E aí, meus caros, deixa eu perguntar para vocês. O SBT chegou e foi condenado. Como é que se chama? O SBT foi condenado. Adivinhe o valor da condenação. Quanto vocês acham que o SBT tem que dar de condenação para cada um dessas pessoas que foram... Não preciso nem falar o que aconteceu com a vida deles. Qual valor seria aceitável? Qual valor seria pelo menos tanto? Quanto? Não tem valor. Né? Não tem, mas assim, o valor pelo menos quanto? Tem um valor aceitável, admite que isso pode acontecer e que as pessoas podem receber por isso. Né? Sim, mas qual valor seria? Não, assim, não que seja... Mas deve ter sido uma mixaria. Quanto vocês acham? Não quero saber quanto foi. Quanto você acha que, no mínimo, cada um deveria ganhar? Por ter sua vida feito isso. Não é nem isso com a vida deles. Quanto vocês acham? Pagos pelo SBT? Só pelo SBT. 50 milhões. E vocês, meus caros? Pedro tem coragem. Vamos lá. Quero vocês também. Vamos. Fala comigo. Vai por aí mesmo, porque uma acusação de estupro, cara, é um negócio que, querendo ou não, isso
nunca vai sair de você. As pessoas vão olhar para você e vão falar, é o cara que estuprou tal. Exato. Cara, é isso. Não é. Tem que ser uma quantia suficiente para a pessoa desaparecer. Porque eu acho que é o único jeito dela ter paz de novo. Porque se ela não voltar, a gente nunca mais vê alguém que convivia com ela antes. Não, e outra coisa, e além do SBT, os patrocinadores do SBT que veiculavam essas notícias no horário. E também são responsáveis, porque eles financiaram, que estavam financiando as notícias. Não só o SBT, mas os patrocinadores. Quem financia não tem controle no que vai passar, né? Mas, não, aí não. Né? Mas olha só, vou ler para vocês a fantástica decisão do nosso STJ. E essa daí é o jeito ridículo que o brasileiro entende com relação quando o brasileiro é lesado. É tipo assim, dá uma esmola. Vamos lá. Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Beleza. O SBT, Canal 4, em São Paulo, vai ter que pagar R$100 mil para cada um dos ex-donos da escola base. O colégio fechou as portas em 1990. Falando assim, estão ouvindo? Eu vou falar. Tá, não. Então, peraí. Não. Então, vou fazer o share de novo. Vamos lá? Coragem, hein? Agora faz ensinando pão. Aí já ensinou a fazer linguiça. Já. Vamos lá. Mas o áudio estava normal, você não estava escutando, ó, Pedro? O SBT, Canal 4, em São Paulo, vai ter que pagar R$100 mil para cada um dos ex-donos da escola base. O colégio fechou as portas em 1994, depois que os proprietários foram acusados de abusar sexualmente de alunos. Vamos para o Superior Tribunal de Justiça conversar sobre esse assunto com o repórter Caio Baltazar. Caio, boa tarde. Ô, Letícia, boa tarde para você. Esse fato foi muito divulgado pela... A gente já sabe. Deixa eu... Meus caros, a vida deles acabou. A escola acabou. Toma 6 milzinho aí pra você. Tem quanto tempo isso? O caso da escola base foi em 94. Depois disso. E a indenização saiu quando? Não é tanto tempo assim, né? A indenização quando foi? Deixa eu ver. Eu vou olhar aqui para vocês. STJ. Deixa eu ver, mostrar mais. Deixa eu ver aqui. Não tem quando foi. Não tem. Não tem quando é que foi colocado. Escola modelo? Base. Escola base. Mas tem outros, gente. Olha o seguinte. Em Belo Horizonte, casos. Olha só. Tem casos que você fala assim, não tem jeito, né? Que são erros que aconteceriam. Tá? Por exemplo, imagine só, umas 10 mulheres reconhecem o estuprador. Qual a chance do sujeito ser inocente? Zero, claro, sem dúvida nenhuma. Espera aí só um pouquinho. No caso dos repórteres ter falado, imputado esse crime contra eles, não causa crime de injúria, não, né? Vou mostrar para vocês. Olha só. No caso, seria calúnia, né? Olha só. Vou mostrar para vocês. Pode ser denunciação caluniosa também. Não é isso, não. Estou fazendo share errado. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Pô, nem precisa abrir aí a prova aí pra gente, pô. Isso é do terceiro período, nem adianta. Isso é o cronograma do terceiro período. Então, podia abrir a prova do quinto aí, hein? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, vou ler para vocês. Vou colocar aqui para vocês. E aí eu vou... Tô saindo aqui para ir trabalhar, pegar o ônibus aqui, ainda fui terminar de Beleza, aula. anotem aí o nome dele quando for chamada, tá bom? Fica tranquilo. Valeu. Bom trabalho.
Pera aí. Ixi, mas que saco. Pera aí que eu vou lá, vou ter aqui de novo. Eita. Vamos lá de novo. Tem um caso muito famoso. Muito famoso. Saco. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Casos pessoas que foram condenadas por um de estupro. Mas elas não cometeram os crimes. Ixi, o R7 está falhando aqui. O que será que está acontecendo? Será que eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar para vocês. Tá horrível. Tá falhando aqui. É. Mauro. Só vocês colocarem aí. Vou colocar então, vou ler para vocês a notícia. É melhor. Filó. Oi. Eu estou olhando aqui, pesquisando, enquanto você procura aí. Várias emissoras já pagaram a indenização, mas até 2013 o Estado não tinha pagado. O Estado também foi Sim. Aí a dívida em 2013 do Estado estava 457 mil. Aí tá aqui, a Globo pagou, a SBT pagou. Olha, a história é o seguinte, tá? Vou ver, vocês vão ver aqui. Condenado por 2 estupros ao ser confundido com o ex-bancário Pedro Meyer, o maníaco do Anchieta. Finalmente, ele tem motivos de sobra para comemorar. Paulo Silva ganhou na justiça a indenização de R$2 milhões depois de conseguir provar a inocência. Ele ficou preso injustamente por quase 6 anos. A barba e a semelhança física entre os 2 homens levaram a justiça ao erro. 18 anos, tá? O senhor sabe qual que é o homem que sofreu mais do que o senhor? Eu falei, sei. Jesus Cristo é que sofreu mais do que eu. Nem mesmo o depoimento de uma testemunha que estava com ele no dia e na hora em que um dos crimes aconteceu foi suficiente para inocentá-lo. A filha conta que durante todo esse tempo foram muitas as humilhações vividas por ele e pela família. A minha mãe, ela sofreu muito porque ela deixava de comer para poder levar a comida para ele, sabe? Era humilhante, assim, muitas pessoas olhavam para ela diferente, sabe? A injustiça só começou a ser corrigida quando o homem apontado como o verdadeiro culpado foi preso em 2012 e testemunhas voltaram atrás nos depoimentos. Mas o sofrimento de seu Paulo não parou por aí. A família teve que entrar com uma ação pedindo a revisão criminal e uma indenização, que só saiu esta semana. A justiça reconheceu o erro e condenou o Estado a pagar R$2 milhões ao porteiro. A decisão ainda cabe recurso, mas para a família nenhum valor é capaz de apagar o drama vivido por eles. Engraçado que a apresentadora lá, logo no começo, ela pegou e falou assim, agora ele tem motivo de sobra para comemorar, como se o dinheiro fosse reparar o dano que ele teve. Não, é ridículo. É ridículo. Gente, ela falou 6 anos, foram 18 anos na prisão. Tá? Vocês podem pegar aí, e aí, gente, na verdade, foram vários que o sujeito foi condenado, foram várias pessoas que reconheceram ele e tudo mais, etc. Tá? Eu vou falar o seguinte, isso daí é um erro, e olha só, por isso que não pode só basear, por isso que o Código de Processo Penal fala que crime que deixa vestígio tem que ter prova pericial. Mas a justiça continua falando que os crimes cometidos à escondida, etc., etc., basta a palavra da vítima. Vocês estão abalados? Eu consegui chegar e
mostrar uma coisa que talvez vocês não sabiam hoje, tirando a matéria e tudo mais? Sim ou não? Ai, agora que você falou, eu tô abalado por não estar abalado, porque não me surpreende nem um pouco. Pois é. Então, meus caros, eu espero que hoje... Eu queria até comentar, professor. Comenta. Vai lá. Isabela? Deisiane. Vai lá, Deise. Aqui no meu bairro aconteceu um fato e a pessoa está cumprindo a pena na prisão e se diz inocente pelo crime cometido. E era uma briga de família em que uma criança foi violentada e a acusação foi em cima dessa pessoa que está presa, né? Foi feita pela mãe da criança. E aí, quando fizeram os exames, dias depois que ela deu a queixa, né, de que a filha tinha sido abusada, foi feito o exame e constatou-se que realmente a criança foi abusada. Só que não tem prova de que foi abusada pela pessoa que está presa, sabe? Isso é assim, a esposa, várias pessoas falam que ele não fez isso, que tem como provar que ele não fez, mas ele está preso. Sim, é ridículo. A nossa justiça é ridícula. Ridícula. Decisões como ela é linda, né? Oi? O papel, ela é linda. Olha, vou ser sincero, viu? Muitos anos, quando eu tinha acabado de formar, nunca tive professor que falasse isso. Para mim, o professor falava sempre as melhores coisas, mais lindas, etc. Quando eu tive na realidade, foi assim, sabe? Um tapa. As decisões são tomadas com pressa, precisa dar uma resposta para a sociedade. O juiz quer ser justiceiro, quer fazer parte do Estado que combate crime. E isso não pode. Esse é o primeiro passo do judiciário, é saber que o judiciário não combate crime. E que o judiciário não é amiguinho de promotor, que promotor é parte, que polícia mente, polícia inventa prova, polícia... Então, a gente tem que começar a ter um novo tipo de direito penal. Um novo tipo de justiça, de saber que a gente não precisa desrespeitar a lei, às vezes princípios legais da inocência, por exemplo, para fazer a lei ser cumprida. Porque senão é mais injustiça. No caso desse menino ou dessa menina que foi abusada, a gente tem, parece, ao se confirmar, volto a falar, também não conheço o caso, mas ao se confirmar o que a Deusiane falou, não é? A gente tem ali duas injustiças. Uma que aconteceu com o menino e a outra que aconteceu com esse eventual inocente. Não é? Então, é isso, meus caros. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Porque essas coisas a gente não verifica, não entende, não encontra nos livros. Não é? Às vezes, nem numa vida inteira. E eu procuro sempre passar isso para vocês. Eu vou fazer a chamada e já vou dispensá-los, porque vocês têm que estudar para a minha prova amanhã. Não é? Lembrando que a prova vai estar disponível, salvo engano, às 8 horas da noite. Tá? E você pode fazer a prova até às 23 horas. E sim, amanhã não teremos aula, claro que não. Tá? Amanhã é dia de prova. Tá? Então, vocês podem fazer em qualquer momento, tá? Não tem, pode ser no horário de prova, antes do horário, etc., justamente para evitar que qualquer pessoa que tenha deixa eu só um pouquinho, errei, aqui, chamada, muito bem, folha de chamada, está aqui, oi. Não seria 8 da manhã até as 23 horas, não? Isso, 8 da manhã às 23 horas, perfeito. Eu falei o quê, hein? Você falou 8 horas da noite, eu entendi. Não, desculpa. Não, se eu falei isso... Você falou 8 horas da noite só pra gente ficar em casa e não sair, né, professor? Isso, exatamente. Fique em casa. Sextou, já que eu não posso sair, vocês ficam também. Esse era o dia de tomar uma cerveja, olha só, depois da prova. Amanhã é dia de tomar uma, verdade. gente. Não, mas ele tá Amanhã falando... oficial.
Todos nós, né? Estou falando em loco. Em loco, exatamente. Isso, inclusive, tá? Nossa, eu vou falir de tanta cerveja que eu tô prometendo. Já prometi para as turmas do semestre passado. Para esse mês também, vocês sabem que eu cumpro, não é? Voltando às aulas, a gente chega aí, tá? Professor, não se esqueça, tá? Aqui, ó. Nossa, que susto! Meu Deus do céu! Que susto! Nossa senhora! Eu já tava até tirando print. Beleza, ó. Achei que você ia pagar a bundinha, Guilherme. A propaganda tá feita, bebê. Se quiser, eu pago bunda também. Misericórdia. Não. Vamos fazer essa chamada logo. Vamos lá. Ariane, tá presente? Não tá presente. Camila? Não está presente. Daniel? Estou presente, sim. Ah, Estou presente, sim. então, peraí, desculpa. Muito bem. Então, Ariane não está. Camila está. Daniel está. Deisiane está, né? Sim, presente. Diego Augusto tá. Ah, Augusto, isso. E Henrique? Presente, professor. Eduardo Gomes. Falta. Felipe Fernandes. Falta. Guilherme. Vai dar um. Guilherme Henrique. Nossa, tem dois Guilhermes Henrique, meu Deus. Guilherme Henrique de Souza. Não, os dois são Guilherme Henrique de Souza. Um é Navarro e o outro é Silva. Navarro sou eu. Ah, Silva. Não, Silva não. Ingrid. Presente. Isabela. Presente. Giovana. Presente. Jéssica. Presente. Larice. Cristina. Presente. Larissa Lúcia. Falta. Larissa Pereira. Presente. Leonardo Camilo. Falta. Luciana. Presente. Marcos Vinícius. Falta. Matheus. Presente. Matheus Costa, né? Isso. Matheus Gabriel. Presente. Matheus Teixeira. Falta. Natália. Falta. Paola. Falta. Pedro. Presente, professor. Boa noite. Rachel. Professora, ela pediu para avisar que está trabalhando até tarde hoje, por isso que ela não conseguiu entrar na aula. Beleza. Rafael. Falta. O Marcos disse aí no chat que ele está presente, é porque o áudio dele falhou. Ah, legal. Rian. Ou Ryan, não sei. Rian, presente. Rian, desculpa, viu? Que é isso? Tassiele. Tassiele? A Tassi estava presente. Estava, Tatiane. Eu falei, você não escutou? Não. Não, amiga. Presente. Então tá. Tassiele presente, Tatiane também, né? Aham. Tainá. Dutra. Não? Falta. Tamires. Presente. Vitor. Ele pediu para avisar que está preso na BR, que teve acidente na BR. Ele tá Teve preso. mesmo. Coitado do Daniel. Teve mesmo. Então, pior que teve Tá mesmo. Eu vi no... Daniel. Lindo recado. Daniel. O pior que eu vi ele no status dele. Pegando fogo. Hã? O Alisson. Vou começar a cobrar. O Alisson. O Alisson foi o que saiu da chamada. Tá, e o William? William presente. Beleza. Muito bem.
meus caros. Oi, Guilherme. Falta para quem faltou, presença para quem esteve aqui, tá? Faltas gravadas. Presente aí, né? Quem? Escutou? Diego Henrique, você escutou presente aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Diego Henrique. Sim, Isso. os dois Diegos estão presentes. Obrigado, obrigado. Obrigado a você, meu cara. Que isso. Então, meus caros, ó, beijo do gordo, até amanhã. E até amanhã não, né? Até quinta. Tá? Vamos que vamos, professor. Thiago Espero que Neves vocês tá tenham vindo aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá sim, aham. Boa Viu? noite, Guilherme. Não me leve a mal. Eu amei Não essa me música. leve a mal. Boa, ó, A loucura não deixa ele pisar aqui, não. E veio um hoje, você viu, professor? Que veio um hoje também que agrediu a esposa dele, salvo me engano. E a galera também não aceitou. Já se posicionou também em relação a ele. Esqueci o nome dele agora. Brunão tá vindo aí, Brunão tá vindo. Quem que é? Ai, ai. É a menina ideia. Vamos, professor, pode encerrar. Agora ele Não pegou dá pra brincar, não. Brunão tá chegando. Brunão